Pessoal, professor Puxo aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez a aula de História, falando um pouquinho sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e, é claro, aí, contando um pouquinho do impacto dessa chegada aqui no nosso território, tá bom? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre essa história, vamos relembrar alguns elementos que já foram falados em aulas passadas, né? E aprofundar aí mais sobre esse assunto. Como é que foi a chegada? Vamos relembrar? Bom, ali no dia 22 de abril de 1500, foi marcada oficialmente, né, a chegada dos portugueses ao território brasileiro. E esse evento é muito conhecido como o descobrimento do Brasil. Existem aqueles que, na história, colocam justamente que, na verdade, o Brasil não foi descoberto, que já existiam pessoas vivendo aqui, né? Mas, ainda assim, se a gente parar para pensar, embora já tivesse pessoas vivendo em nosso território, né, vivendo aqui no Brasil, para os portugueses que eram novatos, né, eles nunca tinham chegado nessas terras, para eles era um descobrimento. E é importante que a gente perceba, a gente compreenda isso. Foi um descobrimento para os indígenas, né, que chegaram aqui primeiro, mas também foi um descobrimento aí para os portugueses, para os europeus que acabaram descobrindo essas terras novas que eles não conheciam, tá bom? Então é importante compreender o valor aí dessa questão histórica, né, para ambos os grupos, sem desmerecer nenhum dos dois, tá certo? Beleza, eu sei que em 1500 os portugueses chegaram aqui, mas antes disso, né, outros europeus já tinham aí é, chegado nesse novo território, nessas novas terras, como foi o caso aí do próprio Cristóvão Colombo, né? Que ele chegou aqui no continente americano, justamente ali em 1492. É claro que, na época, ele não sabia que se tratava de terras novas, ele achava que seria ali as Índias, as quais ele estava buscando em sua jornada. Só depois de várias e várias expedições de outros navegantes, como Pedro Alves Cabral, Manuel Vespúcio e outros tantos, né, foi confirmado aí que, na verdade, se tratava de novas terras. E essas novas terras, tá, depois da chegada ali de Cristóvão Colombo, foi necessário ocorrer uma espécie de tratado entre a Espanha, né, que Colombo ali estava trabalhando nessa época para a Espanha, e Portugal, para meio que dividir as futuras novas terras que fossem descobertas. Tivemos aí dois tipos de tratado, certo, ao longo aí justamente da história, mas o mais conhecido dele, com relação a essa divisão do território das novas terras, foi justamente ali o chamado Tratado de Tordesilhas, tá? Que ocorreu em 1494. Lembrando, em 1492, Cristóvão Colombo chegou aqui, né? E quando ele trouxe de volta a notícia, né, de ter conseguido chegar às Índias, né, de ter conseguido ali estabelecer contato no que ele chamou de as espanholas, ok? Essa notícia movimentou, bagunçou ali justamente a compreensão que se tinha da Europa naquela época, certo? E para justamente não haver conflitos sobre essas recém-descobertas, né, entre portugueses e espanhóis, portugueses ali que estavam no pioneirismo das grandes navegações, e os espanhóis que tinham começado um pouquinho depois, tá certo? Foi criado aí, primeiramente, o acordo conhecido como Bula Intercaeter, no ano de 1493, e depois, em 1494, é que foi criado o Tratado de Tordesilhas, que acabou aí dividindo, né, justamente o continente americano entre o que seria de Portugal, né, que estaria ali a leste, e o que seria território espanhol, que estaria, no caso, a oeste. Tá bom? Se vocês observarem mapas antigos do nosso país, vocês vão perceber que o território brasileiro, né, que seria aí colônia de Portugal, seria bem menor segundo esse Tratado de Tordesilhas. É claro que esse tratado não foi totalmente respeitado, tá bom? Pelos portugueses, e isso futuramente gerou justamente essa expansão, essa ampliação do território, né, que foi ali colonizado e justamente ali foi ampliado pelas expedições, certo? Pelas expedições
dos exploradores terrestres, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso em aulas mais à frente. Vamos lá. Eu sei então que portugueses chegaram aqui em 1500. E só que durante esse período entre a chegada e a colonização, tá certo? Nós vamos ter aí um certo período histórico em que nada se foi feito assim de assim, grandioso, certo? De fixação na terra por esses colonizadores. Só a partir ali de 1530, né, que foram realmente tomadas medidas colonizadoras, né, implantadas aqui no Brasil, devido principalmente ao medo que os portugueses tinham de que outros países, como a Holanda, né, eles acabassem invadindo, acabassem tomando posse justamente dessas terras, tá bom? Então, para garantir que eles tivessem uma espécie de controle, uma espécie de segurança sobre esse novo território, né, para garantir ali justamente que ele não fosse perdido o controle dele, foi ali oficialmente colocada as colônias, as primeiras colônias, nessa época de 1530. Por que eles vieram aqui para o Brasil? Vamos ver. Portugal experienciou ali uma grande estabilidade política, né, antes disso, da chegada no Brasil, que possibilitou ali justamente o país vivenciar um desenvolvimento tanto comercial quanto tecnológico, o que incluiu aí a questão do desenvolvimento náutico, já que Portugal ele estava ali justamente mais a oeste, né, justamente ali em contato com o Mar Atlântico, ele foi justamente o pioneiro nessas grandes navegações, nessas grandes explorações marítimas. Então foram vários fatores, não foi simplesmente, hoje eu quero explorar o mar, hoje eu quero descobrir novas rotas marítimas. Não foi assim que ocorreu. Para termos esses eventos, como a descoberta do Brasil, né, para termos aí a questão da colonização do Brasil, foram necessários eventos anteriores. A história, pessoal, sempre vai estar conectada. Um evento, em algum momento, ele vai gerar outro evento, tá bom? Então, mais importante do que você decorar datas, do que você decorar nomes de figuras históricas, você tem que entender justamente quais são ali as etapas, né? Quais são ali justamente os eventos que se conectam com outros. E isso é o que nos garante justamente compreender melhor essa parte de como uma coisa histórica, né? Um elemento histórico, gerou variações aí nessa questão do desenvolvimento de um país, aqui no caso do Brasil. A gente vai ter aí a exploração do Brasil, né, pelos portugueses, vamos ter aí a colonização dos Estados Unidos pela Inglaterra e vamos ter aí também a colonização de outros países da América do Sul, né, e América Central ali pela Espanha. E são cada um desses países teve um contato diferente, teve uma questão contextual diferente, tá? Um contexto diferente histórico, justamente por vários e vários eventos que garantiram aí esse processo de evolução aí desses países, tá bom? Vamos lá. Além aí dessa questão do desenvolvimento comercial, tecnológico, o desenvolvimento náutico, né? Além disso, a gente vai ter aí também como um fator que vai proporcionar, vai encaminhar justamente que os portugueses se ponham ao mar, né? A questão do encarecimento do comércio pelo mar Mediterrâneo, né? E a tomada de rotas para a Ásia ali pelos turcos otomanos, que fecharam esse contato do mar Mediterrâneo com o mar que dava contato direto com a Ásia, que era por onde se passava ali na época para realizar o comércio pela chamada Rota da Seda. Bom, isso aí, é claro, gerou, né, a necessidade de se achar novas rotas marítimas, porque ninguém, sem consciência, tá, iria perder justamente a possibilidade de lucrar com as especiarias. As especiarias, pessoal, cravo, canela, noz moscada, eram produtos extremamente valiosos, extremamente caros, e, é claro, isso era uma chance de lucro certo, tá bom? A expedição ali, de Pedro Álvares Cabral, que é justamente o nome aí na história, que depois de quase 300 anos foi resgatado esse nome por Dom Pedro I, né? Ele foi resgatado aí justamente
depois de passar 300 anos sem ser lembrado pela história como o navegante que descobriu, que chegou aqui no Brasil, né? Ele realizou uma expedição aí com 13 embarcações, foi a maior expedição até então, né? E corrigindo aí uma aula anterior que eu tinha passado, que eu falei justamente de ele construir aí suas embarcações, 10 naus e 3 caravelas, né? Na verdade, a informação, certo, seria que foram ali quantitativo de embarcações, 9 naus, tá? 9 grandes embarcações de carga, 3 caravelas e uma espécie de navio, né? Chamada naveta de mantimentos, que seria basicamente um navio para levar esses suprimentos para as tripulações, tá? A tripulação aí de Pedro Álvares Cabral está em torno aí de mais ou menos 1.200 a 2.000 homens que navegaram nesse processo. Bom, vamos lá. E aqui nós temos justamente, né, o destino aí, o diário de como foi feita essa navegação, tá bom? Vocês podem observar, vocês podem pausar se necessário, tá bom? Para poder copiar no seu caderninho com relação à rota da expedição de Cabral, desde lá, quando eles zarparam de Lisboa, né, que é o porto português, tá? O principal porto português ali, até de fato eles avistarem o Monte Pascoal, que foi justamente aí em 22 de abril. Então vamos ver aqui, ó. A partir de 9 de março eles zarparam de Lisboa. Em 14 de março eles começaram ali a passar pelas Ilhas Canárias, né? Em 22 de março ainda eles passaram pelo Cabo Verde. Em 23 de março houve um desaparecimento de uma nau de Vasco Ataíde. E ali, entre 29 e 30 de março, eles adentraram a região de Calmaria, da zona equatorial, ou seja, uma zona aí onde os ventos demoravam muito tempo para ocorrer. Certo? Lembrando, a questão do impulso para essas embarcações, né, para que eles pudessem justamente transcorrer aí, eles pudessem passar pelo oceano, né, era através da força do vento. Tá bom? Sem vento, eles ficavam aí à deriva, ficavam parados, presos aí nessas zonas de calmaria. Então, poderia levar tanto horas quanto dias aí para se passar desse caminho. Em 10 de abril, eles conseguiram ali passar as 210 milhas de Fernando Noronha. Em 18 de abril, eles estavam próximos ali da Baía de Todos os Santos, né? E em 21 de abril, eles avistaram sinais de aproximação de terra, mas só conseguiram realmente avistar terra em 22 de abril, onde eles encontraram ali o monte, né, que depois eles deram o nome de Monte Pascoal. Então, a gente vai passar para a hora de produzir. O que a gente vai produzir então, professor? Vamos ver? Hoje a nossa atividade de história vai ser produzir aí um mapa mental. Vocês vão pesquisar mais informações sobre como é que foi esse contato dos portugueses com os povos indígenas, não é isso? E vocês vão criar um pequeno mapa mental que resuma bem essas informações. Assistam os 2 vídeos que eu indiquei aqui e, é claro, pesquisem aí um pouquinho na internet, né, alguns textos que falem sobre esse contato, tá bom? Uma indicação que eu passo aí para vocês é justamente o site Brasil Escola, de onde eu retirei essas principais informações aqui desses slides, tá bom? Então, vamos despedir aqui agora, turminha. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não deixe aí de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de comentar aqui o nosso vídeo e a se ver em uma próxima videoaula. Um abraço e tchau!